Olá, estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da temática trânsito e estamos sempre divulgando o seu serviço, o seu produto. Venha fazer parte do nosso time. Já estão conosco Emperia Educacional, Recurso de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros. Faça parte do time que está trabalhando para salvar vidas. Rota 9503, o nosso programa, o nosso espaço de legislação, busca pelo conhecimento. Bora estudar? Neste programa, vamos conhecer os artigos 26, 27, 28 e 29 do CTB, o início do capítulo 3º. O artigo 26 traz que os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda que possa causar danos a propriedades públicas ou privadas. E também o usuário da via deve abster-se de obstruir o trânsito ou de torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer tipo de obstáculo. No artigo 27, antes de colocar o veículo em circulação na via, o condutor deve verificar a existência e as boas condições e funcionamento de todos os equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para o trajeto que o condutor quer fazer, para chegar ao local de destino. No artigo 28, o condutor deve, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis para a segurança no trânsito. O artigo 29 do CTB traz que o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecem às normas. Primeiro, a circulação dos veículos deve ser pelo lado direito da via. Só é admitida exceção quando houver sinalização específica. Segundo, o condutor deve guardar distância de segurança, tanto lateral quanto frontal, entre o seu veículo e os demais veículos que estejam na via, bem como uma relação de segurança com o bordo da pista. Então, uma distância segura, considerando a velocidade, as condições do local, as condições de circulação, as condições do veículo e, claro, as condições climáticas. Terceiro, quando os veículos estiverem transitando por fluxos que se cruzem e se aproximarem de um local não sinalizado, a preferência de passagem será de quem está na rodovia quando alguém for acessar uma rodovia em local não sinalizado, de quem está na rotatória quando não houver sinalização na rotatória. E, nos demais casos, o condutor que transita pela direita tem a preferência de passagem, ressaltando que aqui no inciso 3º do artigo 29 do CTB são situações de locais não sinalizados. Então, rodovia, quem está na rodovia. Rotatória, quem está na rotatória. Nos demais locais, à direita do condutor. Inciso 4º. Quando uma pista tiver várias faixas no mesmo sentido, as da direita são destinadas para o deslocamento dos veículos mais lentos e de grande porte. Quando não houver
faixa especial destinada a esses veículos, lentos e de grande porte. As faixas da esquerda são para ultrapassagem e para o deslocamento dos veículos de maior velocidade. Lembrando que maior velocidade não quer dizer excesso de velocidade. Maior velocidade até o limite estabelecido para a via. O trânsito dos veículos nos passeios, calçadas, acostamentos só pode ocorrer para entrar ou sair de imóveis, lotes lindeiros ou áreas de estacionamento. Os veículos precedidos de batedores possuem prioridade de passagem, respeitando todas as demais normas de circulação. Os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, as ambulâncias, além de prioridade, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observando as condições. Primeira condição: quando os dois dispositivos regulamentares estiverem acionados, alarme sonoro, sirene, iluminação intermitente, giroflex, esses dois ligados dá direito à prerrogativa de livre parada e livre circulação. Então, eles têm a passagem livre, a circulação livre e a parada livre quando estão com os dois dispositivos acionados. Os pedestres, quando perceberem a aproximação desses veículos, devem aguardar no passeio, na calçada, e somente se dirigir à via, principalmente para a travessia, quando o veículo já tenha passado pelo local. O uso dos dispositivos de alarme sonoro, sirene, e de luz intermitente, giroflex, somente pode acontecer para prestação de serviço de urgência. O uso desses dispositivos traz a prioridade de passagem na via e no cruzamento, desde que tenha velocidade reduzida e com os cuidados de segurança, sempre obedecendo às normas do CTB. As prerrogativas de livre circulação e de livre parada são aplicadas quando eles estiverem com os dois dispositivos acionados, sirene e giroflex. Quando estiverem só com o giroflex, sem a sirene, eles possuem a prerrogativa de livre estacionamento. Inciso 8º do artigo 29 do CTB. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, possuem a prerrogativa de livre parada e livre estacionamento, desde que devidamente sinalizados e devem ser identificados. Inciso 9º. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita pela esquerda, obedecendo à sinalização regulamentar e todas as normas estabelecidas pelo CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando a intenção, o propósito de conversão à esquerda. Inciso 10º, todo condutor deve, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se que nenhum condutor que venha atrás tenha começado a manobra para ultrapassá-lo. Também deve observar quem o precede na mesma faixa de trânsito
não tenha indicado a intenção de ultrapassar um terceiro. Então, o veículo lá na frente não está ultrapassando ninguém. E que a faixa de trânsito que ele vai usar esteja livre, numa extensão suficiente para que a sua manobra seja feita com segurança, sem constituir perigo e sem intervir no trânsito dos veículos em sentido contrário. Inciso 11º. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deve indicar com antecedência a manobra pretendida, fazendo isso acionando a luz indicadora de direção do veículo e ainda usando o sinal de gesto, de braço. Deve afastar-se do usuário ou usuários ao qual deseja ultrapassar, de forma que deixe livre a distância lateral de segurança. E retornar, após concluir a manobra, à faixa de origem, acionando a luz indicadora de direção, usando o sinal convencional de braço, sempre adotando os cuidados para a segurança. Então, para efetuar a ultrapassagem, decidir fazer a ultrapassagem, eu tenho que indicar, vou sair de trás do veículo, pisca, seta, luz indicadora de direção para a esquerda, faz a manobra, ao retornar à faixa de origem, luz indicadora de direção para a direita, sinalizar e não constituir perigo. Inciso 12º do artigo 29, os veículos que se deslocam sobre trilhos possuem preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação e conduta. Parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem aplicam-se também às transposições de faixa, que pode ser realizada tanto da esquerda quanto pela direita. Transposição de faixa, quando são faixas no mesmo sentido. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, em ordem decrescente, os veículos de maior porte devem respeitar os menores. Os motorizados são responsáveis, devem respeitar os não motorizados. E todos têm que respeitar a incolumidade do pedestre. Parágrafo 3º. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente para os veículos de emergência, socorro, salvamento, prestação de urgência. Parágrafo 4º. Em situações especiais, um ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública pode dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no artigo 29 do CTB, quando os veículos forem oficiais e estejam descaracterizados. Entendido? Iniciamos aqui o capítulo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, Normas de Circulação e Conduta, com os artigos 26, 27, 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Rota 9503, o nosso caminho em busca do conhecimento relacionado ao trânsito. Estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionadas com a temática trânsito. Venha fazer parte do nosso time. Já estão conosco Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação e Cavalcante Seguros. Venha fazer parte desse time que busca salvar vidas. Rota 9503, o nosso espaço de legislação e conhecimento de trânsito.